Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Mota e esse é o canal Nós na Obra. Hoje a gente vai falar sobre a NR18. É uma norma de segurança do trabalho. Ela é bem extensa, então a gente vai falar em 2 ou 3 aulas que é NR18. Então, é a norma regulamentadora que fala das condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção civil. Todos nós que trabalhamos com obras temos a obrigação de conhecer essa norma. E qualquer pessoa que trabalha com segurança, obrigatoriamente também deve conhecê-la. Todos que trabalham com obras, isso mesmo, todos que trabalham com obra e todos que trabalham com segurança do trabalho, em qualquer área, têm que conhecer a NR18. Isso porque o item 18.1.2 define que a atividade da indústria da construção são todos os serviços de demolição, reparo, pintura, limpeza e manutenção de edifícios de qualquer tipo. Então, se a gente tem uma limpeza de fachada, é uma atividade da indústria da construção civil. Se a gente tem uma pintura de uma casa de 2 andares, é uma atividade da indústria da construção civil. Então, mesmo de imóveis prontos, esses serviços são atividades. Então, todos que trabalham com segurança do trabalho, seja na área industrial, seja na área civil, enfim, tem que conhecer essa norma. Ela é bastante importante, bastante extensa também, como eu já disse. A gente vai tentar falar aqui só dos itens principais. O item 18.1.3 diz que é proibido o ingresso ou permanência de trabalhadores no canteiro de obras sem que estejam assegurados pelas medidas previstas na NR18. É comum alguns fornecedores de cimento, de bloco cerâmico, eles, como vocês viram aí, essas imagens na internet, tá pessoal? Eles entregarem o material, bater o material dentro da obra com um pessoal que não está usando equipamentos de proteção corretos. Isso aí deve ser proibido pela obra, porque ela é passiva de receber, ela fica passiva a receber uma multa, ela ser autuada pelo Ministério do Trabalho, porque ela permitiu que a pessoa entrasse na obra sem estar coberta pela NR18. Quando a construtora, às vezes, ela se preocupa muito com os funcionários dela e não se preocupa com os fornecedores, ela não está seguindo totalmente essa norma. Então a gente tem que se preocupar com isso aí. O item 18.2.1 diz que é obrigatório que a construtora faça a comunicação prévia à Superintendência Regional do Trabalho e de Emprego, que a obra vai iniciar, antes de começar qualquer atividade. Seja ela demolição, montagem do canteiro, marcação da obra, limpeza de terreno, enfim. Tem que ser antes de começar qualquer atividade. A norma é clara em relação a isso. Eu acho que a gente tem que cumprir e deixar essa comunicação prévia ou uma cópia dela na obra. Normalmente a gente coloca junto ao livro aí de inspeção. Entre outras informações que devem ir, temos que informar o número máximo de trabalhadores previsto na obra, que a gente faz no planejamento. Aí, na obra, eu mostrei para vocês, eu escaneei uma comunicação prévia de uma obra que a Kemp Engenharia vai começar aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. Normalmente a gente coloca isso aí, então, junto com o livro de inspeção grampeado, para quando o Ministério do Trabalho chegar para fazer uma inspeção, ele perceber que a gente fez a comunicação prévia. O item 18.3.1 fala sobre o programa de condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, que é o famoso PCMAT. Ele deve ser elaborado em todo canteiro com 20 ou mais trabalhadores. Quando é menos de 20 trabalhadores, normalmente a gente faz o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e eles são os planos de segurança da nossa obra. Então são importantíssimos que estejam na obra. Ele deve abordar todas as etapas da obra, desde a escavação até a entrega, e todos os dispositivos de segurança envolvendo cada uma das atividades. O item 18.3.1.2 diz que o PCMAT deve ficar na obra à disposição da fiscalização do Ministério do Trabalho. Importante, pessoal, que ele não fique lá como um documento só para fiscalização, que ele seja visto pela gente, pelos responsáveis pela obra, seja o técnico, seja o engenheiro,
estudem esse material, folheiem, deleguem para que alguém estude, porque ele é o plano de segurança da nossa obra. Então, ele vai ter resposta para várias dúvidas nossas em relação à segurança. O item 18.3.3 diz que a implementação do PCMAT é de responsabilidade do construtor, ou seja, o construtor é que tem que implementar o que está escrito nesse PCMAT na obra. É importante, então, que a gente conheça ele. É o engenheiro da obra, o técnico de edificações, que tem que cuidar para que isso aí seja implementado na obra. Aí eu tenho o PCMAT da obra da Kemp Engenharia, o edifício Ilhas do Caribe, em Vila Velha, elaborado e revisado pelo Seconce do Espírito Santo. Normalmente a gente contrata empresas especializadas para fazer essa elaboração. Ao lado aí eu tenho o PCMSO. Aí, muitas pessoas acham que deve fazer o PCMAT, deixar ali na obra, principalmente empreiteiros fazem muito isso e esquecem e nunca mais voltam para ver. Não, o PCMAT ele tem que ser revisado. O item 18.3.4 diz que, sendo um programa, ele tem que ser revisado periodicamente. E normalmente isso aí é de 90 em 90 dias ou em mudanças de fase na obra. Se a gente mudou da fundação para a estrutura, a gente tem que fazer uma revisão do PCMAT. Se a gente mudou da estrutura para a vedação, a gente tem que fazer uma revisão no PCMAT, porque os riscos mudam. E é no PCMAT que são identificados esses riscos. O escopo do PCMAT, o que ele deve conter? Ele deve conter, no mínimo, um memorial sobre as condições e meio ambiente do trabalho. Ele tem que conter um projeto de execução de proteções coletivas. Ele tem que ter as especificações técnicas das proteções coletivas e individuais dos EPCs e EPIs. Ele tem que ter um cronograma de implantação das medidas preventivas, ele tem que ter um layout do canteiro de obra no período de revisão, no período que a obra está. Ele tem que ter um programa educativo com as temáticas de prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Isso é o mínimo que o PCMAT deve conter. O item 18.3.2 diz que o PCMAT deve ser elaborado e executado por profissionais legalmente habilitados na área de segurança do trabalho. Isso é um assunto bem polêmico aí, mas o entendimento é que o técnico de segurança do trabalho não é habilitado para elaborar o PCMAT. Ele pode executar, mas não elaborar. Só o engenheiro de segurança do trabalho possui habilitação legal para realizar esse trabalho. Eu costumo comparar isso aí com a competência legal do técnico de edificações. O técnico, ele pode assinar a responsabilidade técnica de uma obra até 80 metros quadrados. Ele pode executar uma obra de qualquer tamanho e porte, né? Independente da sua experiência, mas ele está legalmente habilitado a assinar até 80 metros quadrados, assim como o técnico de segurança do trabalho não está legalmente habilitado para assinar a elaboração de um PCMAT. Como eu disse, esse é um assunto polêmico, mas o posicionamento definitivo do Ministério do Trabalho diz que, quanto aos técnicos de segurança do trabalho, em que se pese sua importância no campo de segurança e saúde no trabalho, tem atribuições complementares e operacionais em relação ao PCMAT, porém não podem assumir a sua elaboração. Então, vou falar um pouco aí sobre revisões do PCMAT. Muitas construtoras ou empreiteiras contratam empresas especializadas em elaboração desse PCMAT. Normalmente, nesses contratos, já tem o direito, já é firmado o direito a 2 ou 3 revisões ao ano. Só que, por displicência, às vezes, as construtoras e empreiteiras não cobram da empresa especializada que façam essas revisões, e por displicência mesmo, porque isso já está contratado. Enfim, é um negócio que a gente deve ficar atento para que a gente possa usar o nosso direito que a gente pagou por ele. Sobre a área de vivência, o item 18.4.1 diz que os canteiros de obra devem dispor de instalações sanitárias, vestiário, local de refeições. Quando possui trabalhadores alojados, ele tem que ter o alojamento, tem que ter a cozinha e lavanderia.
além da área de lazer. E quando o canteiro abriga 50 ou mais pessoas, ele deve ter um ambulatório. O item 18.4.1.2 diz que a área de vivência deve ser mantidas em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza. Isso quer dizer que às vezes não basta limparmos uma vez só por dia. Por quê? O item é claro, ele diz que devem ser mantidas em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza. Então, às vezes, algumas construtoras botam um funcionário para fazer a limpeza do banheiro, do vestiário, uma vez por dia, só que durante o dia ele vai ficando sujo e, ao final do dia, é quase impossível entrar ali dentro de tão sujo que está. A norma é clara quando diz que deve ser mantido. Então é importante que a gente cobre isso aí, pessoal. Às vezes limpe 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, quantas vezes forem necessárias para que seja mantido limpo e dê condição de uso e dignidade ao trabalhador. Sobre as áreas de vivência, então, continuando o item 18.4.2, que fala sobre as instalações sanitárias, no seu subitem 1 diz que as instalações sanitárias devem possuir lavatório, vaso sanitário e mictório na proporção de 1 para cada 20 trabalhadores e com chuveiros na proporção de 1 para cada 10 trabalhadores. O item 18.4.2.6 diz que os vasos sanitários têm que ser do tipo bacia turca ou sifonado. Sifonado é aquele que a gente conhece, que normalmente a gente tem em casa. O tipo bacia turca é aquele que ele vem embutido no chão. A maioria das obras usa esse tipo aí. O trabalhador, inclusive, prefere. Vou mostrar uma foto para vocês, porque ele evita o contato da pele diretamente com a louça. O item 18.4.2.6.1 diz que o gabinete sanitário, aquele reservado onde fica o vaso sanitário, deve ter porta com trinco interno, ter divisória com altura mínima de 1,80 m e ter o lixo internamente com tampa, além do papel higiênico ser de obrigatoriedade da construtora fornecer. Deixa eu sair da frente aqui. Falando um pouco mais sobre... Aí, pessoal, eu botei uma foto que não é das obras, mas é de uma cartilha do Sebrae do Espírito Santo, uma cartilha do NR18. Quem quiser, tiver curiosidade aí é um material muito bom. Tiver a curiosidade de pesquisar aí na internet, é só colocar lá cartilha Sebrae NR18 ou cartilha NR18 Sebrae, vocês vão achar esse material aí que é muito bom. Está mostrando na foto aí que esses boxes eles devem ser separados, devem ser individuais, os gabinetes sanitários. Os mictórios devem ser individuais ou coletivos, do tipo calha, e os lavatórios a mesma coisa, devem ser individuais ou coletivos do tipo calha. Então, dentro do gabinete sanitário, a gente tem que ter a descarga com ligação na rede de esgoto, tem que ter a lixeira com tampa, como eu já disse. Esse aí é o tipo bacia turca, mas pode ser também o vaso sanitário tipo sifonado. É obrigatório o fornecimento de papel higiênico e deve estar na proporção de 1 para cada 20 trabalhadores, como eu também já disse. O item 18.4.2.3, em sua letra F, diz que as instalações sanitárias devem ser independentes para homens e mulheres. Em muitas obras, eu já tive a oportunidade de visitar, eles não têm as instalações femininas, instalações sanitárias para mulheres, e as pessoas alegam que não tem mulheres na obra, só que hoje em dia, a grande maioria das obras possui mulheres trabalhando, sejam engenheiras, sejam estagiárias, sejam as técnicas. Então, a gente deve prever aí um local para instalação e quando tiver essa pessoa na obra, a gente deixa claro, porque a norma é clara em deixar separado para homens e mulheres. Pelo menos um chuveiro das instalações sanitárias deve ser de água quente e a gente tem que sempre observar para que ele esteja... Normalmente, esses chuveiros são elétricos e ele tem que estar aterrado para evitar o choque do trabalhador. Devemos ter próximos aos chuveiros local para pendurar toalha e saboneteira. Isso aí não está na NR18, mas está na NR24. Normalmente um auditor que vai fazer a fiscalização na nossa obra, ele cobra isso aí. É importante que a gente cumpra, porque a NR24 ela tem que ser cumprida também. Na obra, então, a gente tem
aí nessa foto do nosso lado esquerdo, suporte para sabonetes. O piso ele tem que ser antiderrapante e deve ter queda para um ralo, e a gente deve também colocar um estrado de madeira para que não fique contato direto com aquela água que sai do chuveiro. Deve possuir chuveiro dispondo de água quente, e caso ele seja elétrico, ele tem que estar devidamente aterrado, e a proporção dos chuveiros tem que ser 1 para cada 10 trabalhadores da obra. Área de vivência. O item 18.4.2.9 diz que o vestiário tem que ter armários individuais com cadeados e compartimentos duplos que permitam a separação interna das roupas, da roupa limpa com a roupa suja. Então o trabalhador chega, ele pega a sua roupa limpa, dobra, coloca numa parte do armário, na outra parte está a sua roupa de trabalho, que ele vai normalmente usar, que ela pode não estar tão limpa. Então tem que ter essas separações internas. A NR24, ela informa quais são as dimensões mínimas pré-estabelecidas para esses armários aí. Quem tiver curiosidade, pode entrar. Os vestiários devem também possuir bancos para atender todos os usuários, né? Não precisa ser no mesmo horário, mas ele tem que ter bancos ali para no horário que a pessoa entrar, ele conseguir sentar para se vestir, colocar a sua roupa de trabalho ou retirá-las. Então, da mesma cartilha do Sebrae, aí eu mostro um vestiário que ele tem que ter uma área de ventilação, ele tem que ter armários individuais com fechaduras e ou cadeados para que permaneçam trancados. A dimensão é específica, eu tenho que ter um piso antiderrapante também, tem que ter o banco suficiente para atender aquela quantidade que naquele turno vai fazer a troca de roupa. Falar um pouco agora sobre esse item, não está na norma, mas é uma boa prática a gente colocar as sapateiras para que eles coloquem os sapatos, né? As botas, as botinas que estão sujas ali pegando um ar. É legal que tenha isso aí. E a gente tenha também, fazendo parte das boas práticas, que haja um local adequado para a secagem das toalhas, evitando que elas sejam guardadas úmidas e isso aí crie mofo. Enfim, a gente normalmente coloca em obra um varal para que os trabalhadores possam colocar as toalhas que eles usaram ali durante o seu banho, né? O item 18.4.2.11.2 fala sobre os refeitórios, que tem que ter divisórias que permitam o isolamento durante as refeições e com telas. E deve ter a capacidade de atendimento a todos os trabalhadores. Não precisa ser todos os trabalhadores da obra ao mesmo tempo, mas não pode todo mundo, a obra só ter um horário de almoço e o refeitório não conseguir que todos fiquem sentados. Então, se tiver mais gente do que a quantidade de bancos e mesas para os trabalhadores, muda-se turno, faz almoço em turno para que todos possam ficar sentados. O item 18.4.2.11.2 diz que eles devem estar fora de subsolos ou porão. Então é proibido colocar os refeitórios em subsolos ou porões de obra. O item 18.4.2.11.3.1 diz que deve haver local exclusivo para o aquecimento de refeições, adequado e seguro. Normalmente a gente usa a estufa. Essa estufa a gente tem que cuidar para que ela seja aterrada para evitar o choque, né? As mesas devem ser forradas com material lavável e deve possuir o número de assentos que atendam o usuário durante aquele turno de refeições. A foto aí eu coloquei de um vestiário da mesma cartilha do Sebrae. Isso aí eu já tive conversando com várias pessoas sobre os copos individuais ou descartáveis. É proibido o uso de copos coletivos na obra. É proibido, a norma é clara em relação a isso aí. A gente tem que ter uma iluminação natural ou artificial, mas que as pessoas não fiquem fazendo suas refeições no escuro. Tem que ter um bebedouro na obra. Cuidar do aterramento elétrico, a água tem que ser fresca, deve ser água fresca, é obrigatório estar em norma também. Eu tenho que ter um lavatório ali para as pessoas lavarem suas vasilhas, não usam para escovar o dente, que aquilo ali eles vão usar no banheiro, mas para lavar as vasilhas das marmitas. As mesas, elas têm que ter os tampos laváveis, o piso deve ser antiderrapante, material lavável também.
O refeitório não pode ser localizado no subsolo. Os assentos devem ser em número suficiente para atender aos usuários, e tem que haver lixeira também com tampa para que as pessoas que deixam alguma comida, não consigam comer tudo, eles possam jogar aquilo ali na lixeira com tampa para que a gente consiga fazer a limpeza. Bem, pessoal, é isso aí. Eu queria agradecer a vocês aí a atenção. Se gostaram aí da aula, que apertem o botão de curtir aí, compartilhem o vídeo. É nós na obra. Valeu, pessoal.